Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé. Ele é aquele que renova as nossas forças dia após dia, pelo que não temeremos mal algum. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nós confiamos no único bispo e bom pastor de nossa alma, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz e perseveram marchando adiante sem olhar para trás, com passos firmes de retidão, sinceridade, com uma consciência nos acusando como cumpridores daquilo que o Espírito Santo opera em nós, porque cada um examine-se a si mesmo, né? E a consciência daqueles que perseveram segundo o Espírito nos acusa como cumpridores, nos acusa como filhos do Deus Altíssimo através do irmão Jesus Cristo, nos testifica que estamos no caminho certo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos testifica que estamos sendo preparados para algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Estamos prontos para adentrar as regiões celestiais, da qual também a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar, porque o ladrão fica ao derredor procurando a quem possa o tragar. Mas quando se há vigilância, quando se utiliza das armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas são poderosas para destruir as fortalezas, nós perseveramos, porque a fé é participante do início ao fim. Nós usamos a fé, que é um escudo do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, e perseverança dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a equidade, segundo a imparcialidade. Provérbios 18, Provérbios 18, versículo 14, diz: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Por isso é necessário o pneuma, o fôlego de vida, né, estar segundo o Espírito Santo, porque ele é aquele que não permite, né, que o maligno nos toque. E ainda que permita, assim como nós sabemos de Jó, que era um homem que tinha as virtudes da qual agradavam a Deus. Ele era íntegro, era sincero, temente, desviava do mal, né, e andava em retidão. Mesmo assim, o adversário blasfemou e Deus permitiu com que tocasse em sua pele, né? Mas Jó, conforme o capítulo 1, no versículo 22, diz que ele não atribuiu falta nenhuma a Deus, e ele perseverou segundo o Espírito, né, de Deus. O que, embora ele estava enfermo, mas o seu espírito não estava abatido, e aquilo foi suficiente para que, mesmo estando naquele monte de cinza, coçando com um caquinho de telha, ele continuou louvando e adorando a Deus, porque, como ele nos ensina, se louva e adora a Deus através do Espírito de Cristo, através das boas atitudes. E ele em nada atribuiu falta nenhuma a Deus. Aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Ele não permitiu, né, o espírito abatido, porque aquele que permite o espírito abatido, quem o levantará? Onde muitos se entregam à apostasia, o esfriamento, né, do amor, onde a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria
tempos horríveis, tempos de esfriamento, de apostasia, aonde muitos com o espírito abatido, como podeis fazer? Mas quando se está segundo o Espírito Santo, nada nos afasta, nada nos derruba, porque nós permanecemos de pé. Nem mesmo o juízo que está sobre a terra nos abala. Pode vir até mesmo uma guerra, que nada nos abala, porque sabemos que nada nos afasta de Cristo, que nem mesmo a morte, aquele que ainda que morra, que é a primeira morte, ele está dormindo em Cristo, e ele sabe a respeito da segunda morte, que é a ressurreição. Ele sabe que assim como Cristo se apresentou ressurreto, assim nós apresentaremos no tribunal, bem como aqueles que estiverem com o espírito abatido, aqueles que estiverem deitados, aqueles que estiverem mortos e não alcançarão a ressurreição, porque a Bíblia diz que todos se apresentarão diante do tribunal de Cristo, porque para Deus não existe mortos, A segunda morte, todos, tanto os que dormem em Cristo como aqueles que estão mortos, assim como a Bíblia diz de rico e Lázaro, que um foi rico, foi sepultado, e Lázaro os anjos o levou. Todos se apresentarão diante do tribunal de Cristo. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante do Senhor. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? É necessário perseverar no Espírito Santo, porque ele é saúde para os ossos, ele nos renova a cada dia. Ele nos, como ele nos disse ontem, a respeito de santificar, a respeito de purificar. Ele é assim como o crisol é para o ouro e para a prata, retira toda a impureza do ouro, toda a impureza da prata. Ele é aquele que nos concede a saúde dia após dia. Ele nos concede a força, nos renova. E nós estamos dia após dia renovados. Nós estamos dia após dia segundo a sua força, porque Ele é a força de nosso braço. Ele é aquele que nós, na dependência, não confiamos em nossa própria força. A Bíblia diz: alguns confiam em cavalos, em carruagens, mas a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, está naquele que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Jesus, quando estava ali para ser entregue, e ali ele disse: acha que se eu pedisse para que o Pai enviasse anjos poderosos, ele não mandaria? Mas era necessário que se cumprisse a Escritura. Ele disse ao Pai: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele cumpriu, ele silenciou no momento aonde se cumpria a Escritura, do qual tudo que foi escrito na lei de Moisés, nos provérbios, nos salmos, nas lamentações, tudo foi escrito ao seu respeito, e era o momento ali de se cumprir as Escrituras, das quais diziam que ele foi como ovelha muda ao matadouro diante dos seus tosquenejadores. Como ele nos disse ontem,
né? Às vezes temos que ser tardio ao falar, né, e prontos para ouvir. Há tempo para tudo, né, com um propósito aqui debaixo do sol. Tempo para viver, para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, conforme Eclesiastes 3, né, nos diz. E nós temos que ficar vigilantes, nós temos que ficar em obediência, segundo o Espírito Santo, anunciando sempre a verdade. Em relação à verdade, jamais silencie, né? Mas a Bíblia diz que às vezes temos que dar uma resposta simples aos tolos, os insensatos, para que eles pensem que têm sabedoria, né? Eclesiastes 4 fala os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava de banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. É melhor que uns e outros, e aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. O pregador nos ensina, né, que aqueles que morrem não sabem mais nada, né? Mas para muitos é muito mais esperança do que aqueles que estão ainda vivos. Há mais esperança para uma criança que ainda não veio ao mundo, que não viu toda a malignidade que existe debaixo da terra. E melhor que uns e outros, aquele que ainda que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia de descanso do que ambas as mãos cheias com o trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam, se fariam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfado, enfadonha ocupação, porque muitos trabalham, né, e não usufruem daquilo que o tem. O pregador nos ensina que o sábio é aquele que emprega menos força e que usufrui bem daquilo que o Senhor tem lhe concedido. O princípio da sabedoria o fim teme a Deus, a Cristo, e persevere no entendimento do alto, que é desviar do mal. Aquele que assim procede, ele é aquele que não tem o espírito abatido. Ele é aquele que para ele pode estar um mundo em tribulação, mas ele não está sendo atribulado, porque ele descansa no Senhor. Ele está fixo, né, na salvação, na vida eterna. Ele não está preocupado com segundo o padrão deste mundo, né, segundo o mundo opera, né, segundo muitas ambições nocivas, como o amor pelas riquezas, né, o acumular de riquezas, os prazeres, os deleites da vida. O Espírito que nos ensina a não ter solicitude com esta vida,
Porque quando assim procedemos, Ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário. A Bíblia diz que Ele ocupa os ímpios, né, para que acumulem as suas fortunas. E assim, aqueles que perseveram segundo a sabedoria do alto, nada lhe falta, né, e acaba usufruindo da riqueza. E ele usufrui para compartilhar com o próximo, né? Porque sábio é aquele que ganha uma alma, sábio é aquele que divide o seu pão, que lança sobre as águas, com 7 até com 8, né? E ele é aquele que recebe o galardão, a recompensa, porque aquele que empresta, aquele que doa aos necessitados, ele acaba emprestando ao Senhor, né? É certo que muitas vezes passamos de passo largo, como aquele Jesus nos fala do samaritano, né, de um viajante que ali estava, e veio os salteadores e o espancaram e o roubaram daquilo que ele tinha. E vindo um sacerdote, passou de passo largo, né? Vindo um levita, também passou de passo largo. E vindo o samaritano, deu assistência, curou das suas feridas, o colocou no lombo do seu animal, levou a uma hospedaria e ali pagou para que cuidasse dele, e disse: se gastares mais ainda, quando voltar lhe pagarei, né? E a Bíblia diz que este é aquele que foi justificado para a sua casa, porque ele cumpriu o amor ao próximo, né? Ele não somente aqueles que vivem segundo o Espírito, eles não são abatidos, como também eles utilizam da misericórdia, porque aquele que utiliza da misericórdia, ele conta com a misericórdia, porque tudo que se planta se colhe. Aquele que usa da misericórdia para com o próximo, ele é bem-aventurado, né? Ele, assim como ele planta a misericórdia, ele colherá a misericórdia. Temos que estar atento com as sementes da qual nós temos lançado à terra, né? Porque como há o tempo de plantar e o tempo de colher, e é pela colheita que se conhece as sementes da qual foram lançadas na terra. Pelos frutos, né, o conhecereis. A semente, ela retorna no próprio fruto, né? E nós temos que estar atentos para receber o galardão. Para alguns é como um galardão, para outros é como um castigo, né? Mas o Espírito Santo, quando nós perseveramos, ele nos ensina a conduzir, e aquele que semeia segundo o Espírito, semeia para a vida eterna. Mas aquele que semeia segundo a carne, é aquele que, grande é a queda, a ruína, porque ele semeia para a destruição, e muitas vezes não se alcança o arrependimento. A Bíblia diz que no interior de todo homem há um desejo para a vida eterna, há um desejo para se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a salvação, a vida eterna. Basta reconhecer que é falho, que é pecador e que precisa da direção do Espírito Santo, que não deixa com que jamais fique com o espírito abatido. É aquele que é o consolador, ele nos consola, ele nos adverte, ele nos orienta,
Ele, ainda que em situações não sabemos expressar com palavras, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E em mais um dia que a gente continue sendo direcionados pelo Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Ajudador, nosso Conselheiro, aquele que renova as nossas forças, que renova a nossa saúde e que nos concede graça e sabedoria para viver dia após dia, sendo luz para os povos e nações e anunciando a verdade, porque a sabedoria que Ele nos concede é válido para que os nossos dias sejam prolongados e vão bem nessa terra, rumos à salvação eterna, a vida eterna, e para ser luz para os cegos, né? Para que sábio é aquele que ganha uma alma, sábio é aquele que abraça a árvore da justiça, a árvore da vida. E assim como nós alcançamos a misericórdia, cabe a nós anunciarmos a verdade para que eles venham até aquele que é rico em honra, glória e imortalidade, aquele que não divide honra e glórias com homens, mas há um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós. Um dia com graça e sabedoria, meditando na sua palavra, vigiando e orando sem cessar, porque estamos vivendo os dias maus, dias de esfriamento, dias de apostasia, mas aquele que persevera segundo o Espírito Santo jamais é abatido, como a Bíblia diz, que ainda que o exterior esteja cansado ou mesmo abatido, o interior é renovado dia após dia. E nós perseveramos firmes, marchando como bons soldados em Cristo. Porque aquele que se alistou como soldado de Cristo, ele não volta às atividades civis. Ele persevera segundo o Mestre lhe instrui, jamais passando adiante, e na obediência, na vigilância, com a visão bem aberta. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.